Querido Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas, nós rogamos, Senhor, que a Tua presença esteja aqui conosco, porque estamos prontos a abrir a Tua palavra. E confiamos que na Tua palavra há poder, há vida em abundância. E não queremos fazê-lo antes de ter a certeza de que Teu Espírito se moverá nesse lugar, abrindo os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e circuncisando o nosso coração, para que possamos obedecer o que está ali escrito. Bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra dessa profecia. Queremos fazer parte desse grupo. Rogamos a Tua presença entre nós, que os Teus anjos circundem esse lugar. Amém. E que o Espírito fale ao nosso coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidá-los nessa manhã para abrirem comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Eu geralmente trago a minha Bíblia de pregação onde quer que eu vou falar, mas por causa da viagem e da restrição de volume de malas, eu trouxe a minha Bíblia de bolso. Então, vamos ver como é que eu consigo lidar com ela aqui. Mas primeiro, vamos para o livro de Mateus, capítulo 13. Abram comigo em Mateus 13. Uma parábola muito conhecida de todos nós. Da mesma forma que ela é bem conhecida, ela também possui lições importantíssimas. Obrigado, Sandra, obrigado. Mateus capítulo 13, vamos à leitura bíblica. Verso 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amigos, eu queria chamar a atenção de vocês para o início desse capítulo, porque eu creio que a primeira lição que nós temos que tirar aqui está nos 2 primeiros versos. Notem comigo que Jesus, ele saiu de casa, naquele dia ele estava sentado junto ao mar. Jesus estava na praia, e aqui há algo muito importante. Deus, ele tem 2 livros nessa terra. O primeiro, as Sagradas Escrituras. O segundo, o livro da natureza. E Deus fala para os seus filhos através desses 2 livros. E se você quer escutar a voz de Deus de forma mais clara, de forma mais alta, você precisa se retirar para a natureza. Jesus seguiu essa estratégia e ele ensinava em meio à natureza. Aqui ele estava na praia. E ontem pela manhã nós fomos à praia. E a praia estava vazia. E nós escutávamos o barulho das ondas quebrando, os pássaros cantando, o sol refletindo na água e nas nuvens. E tudo isso nos faz lembrar
que há um Criador no céu e na terra. Que há um Criador dos céus e da terra. O problema é que muitas pessoas hoje vão à natureza em busca de adorar a obra da natureza e não a obra do Criador da natureza. E esse é um problema moderno, não só moderno, um problema que sempre existiu. As pessoas adoram o sol ao invés de adorar o Criador do sol. As pessoas adoram as árvores, as rochas, ao invés de adorar o Criador das árvores e o Criador das rochas. Há muitos anos atrás eu fazia uma trilha aqui na ilha. De repente, no meio da trilha, do nada, eu vi uma mulher abraçada numa rocha, no meio da trilha. Eu fui tentar ajudá-la e ela disse: não, está tudo bem. Eu só estou tentando pegar a energia dessa rocha. Eu estou tentando me conectar com a natureza. E as pessoas buscam essa conexão de forma equivocada. Há um Deus Criador e Ele fala através da sua criação. Inclusive o apóstolo Paulo nos ensina isso. Abram comigo no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Veja só o que a Bíblia diz aqui. No verso 20, Romanos capítulo 1, verso 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão o quê? Criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Ao contemplar a obra da criação, você contempla a obra do Criador. Ao contemplar os lírios, ao contemplar os pássaros, você aprende lições importantes que estão nas Escrituras. Vou lhe dar um exemplo. A Bíblia diz: vai ter com a formiga. E aprende dela como ela ajunta no verão. Aqui há uma lição de mordomia prática. A Bíblia diz que Deus alimenta os pássaros, mas Ele não joga a comida no ninho dos pássaros. Cada manhã eles acordam e eles têm que ir a buscar o alimento. Aqui há uma lição de mordomia. Então veja que a Bíblia é repleta de lições vinculadas à natureza. É por isso que Jesus usava a natureza, usava a agricultura para ensinar lições espirituais. Inclusive o Espírito de Profecia nos fala que a agricultura é o ABC da educação. Porque ali você, através das lições da semente, da erva, da espiga, dos frutos, você aprende lições espirituais para sua e para minha salvação. E era isso que Jesus estava fazendo naquele dia. Na praia, em meio à natureza, uma multidão se juntou para escutar as palavras que Jesus tinha para dizer. E ao longo daquelas campinas, daqueles vales, a multidão contemplava ceifeiros colhendo trigo, e do outro lado outros semeando a semente. E Jesus pega aquela oportunidade e então conta essa história. Nós conhecemos a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela representa 4 tipos de solos diferentes. A semente é a mesma, o que muda é o solo que a semente encontra. E o que nós vamos fazer hoje, talvez você nunca tenha feito, é buscar no livro de Gênesis indivíduos que se conectam com esses diferentes tipos de solo e analisar um pouquinho
a experiência que eles passaram. O título da mensagem que eu dei é A Parábola do Semeador no livro de Gênesis. Por que o livro de Gênesis? Porque eu creio que Deus ele pode anunciar o fim desde o princípio. Então, para nós analisarmos o primeiro exemplo, o primeiro tipo de solo, eu queria que vocês lessem comigo no capítulo 13 de Mateus, o primeiro tipo de solo. Veja só no verso 18. Verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então veja que aqui Jesus já dá a explicação da parábola. Ele diz que o solo é o coração, e a semente é a palavra. Então quando o agricultor, o semeador, lança a semente, é um símbolo da palavra. O que é a palavra, de forma mais específica? O Evangelho eterno, né? Bom dia. Meu sogro e minha sogra, sejam bem-vindos. Dentro da semente, quando você planta uma árvore, meu sogro e minha sogra têm um pé de, não é goiaba, como chama? Araçá. Pé de araçá. Lindo. Dá frutos, muitos frutos. O araçá é uma frutinha muito pequenininha. A semente do araçá é ainda menor. Mas dentro daquela semente existe todo o material genético, todo o poder e a vida que vai dar origem ao pé de araçá. E veja como a natureza é generosa. Aqui há outra lição prática para nós. Você planta uma semente e você colhe toneladas e toneladas de frutos ao longo da vida daquela árvore. Quando Jesus olha aqueles semeadores lançando a semente, ele pega aquela ilustração e ele diz: o reino, a palavra de Deus é como aquela semente. Dentro da semente, dentro da palavra, há vida. Eu não sei vocês, mas eu só conheço um livro nesse planeta, nessa vida, que consegue transformar vidas. Que faz com que pessoas terríveis, assassinos, ladrões, prostitutas, se tornem pessoas completamente diferentes. Eu só conheço um livro que faz com que pessoas que estão afundadas na depressão, na ansiedade, com vontade de se suicidar, possam se tornar pessoas felizes, alegres, prósperas, plenas, completas. Por quê? Porque esse livro é um livro diferente. Possui vida, assim como a semente possui a vida que dá frutos em abundância. A palavra de Deus, ela tem poder e vida. Tanto é que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Com uma palavra, ele consegue ressuscitar uma pessoa. Deus diz: e fez-se a luz, e haja luz, e houve luz. E nasçam as plantas, e nasceram as plantas. E criem-se os animais, e os animais se fizeram. A palavra de Deus tem poder. Como eu disse para vocês, a semente é a mesma. O que muda na parábola é o tipo de solo. Então nós vamos pegar esses solos e vamos conectar com personagens do livro de Gênesis. E o primeiro deles, que nós lemos, é a semente cai à beira do caminho e os pássaros vão lá e pegam o caminho. E aqui diz que o inimigo pega aquela semente, rouba aquela semente, tira essa semente. Aqui há uma outra lição para nós. Nós temos que entender que
nós vivemos num conflito. Existe um inimigo que não tem interesse que a semente caia no solo e produza frutos. Que não tem interesse que essa semente entre no seu coração e produza uma vida diferente, uma vida próspera, plena, feliz, completa. E esse inimigo é representado por esse pássaro que vem e toma essa semente. Eu queria convidá-los a ir no livro de Gênesis, no capítulo 4, para nós vermos a vida de Caim. Porque eu creio que Caim tipifica bem, ilustra muito bem o que acontece com esse grupo de pessoas. E nós conhecemos a história de Caim, nós não precisamos ler aqui os detalhes. Eu queria ler o verso 1, no capítulo 4. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. Por que você acha que ela disse: Alcancei do Senhor um homem? Você vê, se você vai no capítulo anterior, há uma promessa que Deus faz a Eva, de que através da sua descendência, o Salvador, o Redentor, o Messias viria. E Eva creu que aquele filho, aquele primogênito, era esse Redentor, esse Messias, esse Salvador que tiraria o pecado, que acabaria com aquela maldição que veio sobre a terra. E o primogênito de Eva, chamado Caim, foi... Eu imagino, né? Nós não temos os detalhes, mas eu imagino que ele foi criado com toda a atenção, todo o carinho especial. Logo veio seu irmão, Abel. Os dois tinham uma educação domiciliar dos pais, né? Ensinavam os princípios, contaram as histórias do jardim, o tempo que eles viviam face a face com Deus. Os dois cresceram no mesmo lar, sob a mesma influência. Porém, chegou um dia em que Deus faz um pedido a Caim e Abel. E Caim aqui representa aqueles que escutam o pedido, escutam a voz, mas preferem fazer do seu jeito. E Caim representa aqueles que racionalizaram e disseram: mas por que eu tenho que sacrificar um cordeiro? Tadinho, vou tirar a vida do cordeiro. Deus pediu o cordeiro. Caim trouxe o melhor do seu trabalho. Ele não trouxe frutas podres, frutas estragadas. Não, ele trouxe o que ele tinha de melhor. Mas aquilo que nós temos de melhor, muitas vezes não é aquilo que Deus nos pede. Deus é muito específico. Deus pediu cordeiro. Caim trouxe frutas. O profeta Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, abram comigo, se vocês têm as Bíblias, abram comigo no capítulo 15, verso muito importante, verso 22. O profeta Samuel diz ao rei Saul, depois de ele ter desobedecido claramente uma ordem tão clara, tão precisa de Deus, Samuel diz assim: tem porventura, no verso 22, o Senhor tanto prazer em holocaustos ou sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Você estuda a Bíblia desde o início, o mais importante para Deus é a obediência. Vocês que são pais, o que é mais importante para você? Que o seu filho seja bem-sucedido, rico, mas rebelde, desobediente? Ou talvez um filho obediente, amável, que preza pela família, amoroso, atencioso, que cultiva esses valores. E talvez
não tão rico, não tão próspero, não tão bem-sucedido. Então veja, para Deus não é diferente. Ele pede obediência. E Caim não obedece, não faz conforme o claro assim diz o Senhor. E qual é a consequência? Sabe, quando a gente começa a tentar racionalizar as coisas, a racionalização muitas vezes nos leva a cometer outro erro. E depois outro erro. E outro erro. E aquilo ali começa a virar um efeito dominó. E o que acontece? Caim começa a ficar com inveja do irmão. Deus aceita a oferta de Abel porque foi exatamente o que ele pediu. E ele começa a ficar com inveja e aquilo começa a perturbar ele até que ele vai e comete o primeiro homicídio já registrado nessa terra. Então veja, a semente foi semeada, não foi? Será que Adão e Eva não educaram, não falaram o que tinha acontecido, não contaram a história da queda? Sim. Mas foi semeada à beira do caminho. E o maligno, os pássaros foram lá e pegaram a semente. E aquilo ali não frutificou, não produziu. Esse é o primeiro tipo de solo. Voltem comigo no livro de Mateus, vamos ver rapidinho o segundo. O segundo tipo de solo que recebe a semente, a Bíblia chama o solo pedregoso. Olhem comigo aqui, no verso 20. Mateus capítulo 13, verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Notem. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, mas quando chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O livro de Lucas, no capítulo 8, fala a mesma história, a mesma parábola, mas ele acrescenta algo muito interessante. Olha só, no livro de Lucas, no verso 13, os que estão sobre pedra são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, mas no tempo da tentação se desviam. Então esse grupo é aquele grupo que recebe a palavra, se alegra com a palavra, mas no primeiro teste, na primeira prova, se desvia. Eu queria levá-los na história de Judá, no livro de Gênesis. Lembrem, a parábola do semeador no livro de Gênesis. Você já se perguntou por que no meio da história de José, no capítulo 38, é como se abrisse um parêntese ali e contasse a experiência de Judá. Abram comigo no livro de Gênesis, capítulo 38. E mais uma vez nós conhecemos a história de Judá. No capítulo 37 fala que Judá, assim como os seus outros irmãos, invejaram quem? José. Por quê? Bom, nós sabemos a história. Rúben era o primogênito, mas ele violou o leito do seu pai com Bila e a primogenitura foi arrancada dele. E foi dada aquela túnica de muitas cores foi dada a José. E aquilo ali começou a criar uma inveja, um ciúmes terrível no coração dos irmãos. E eles decidiram acabar com José. Planejaram o homicídio doloso, aquele com que tem dolo de matar. Eles estavam com a intenção de matar. Jogaram José num buraco, numa cova. E ali, por intervenção divina, Judá disse: quem sabe ao invés de matá-lo, vamos vender ele como um escravo. Então ele é vendido aos ismaelitas como escravo e vai parar no Egito durante 30 anos, até ele rever os seus irmãos.
E ali, daquele momento, Judá, pensando que ele venderia o irmão como um escravo, mas ele mesmo se torna um escravo da culpa. E ele volta à casa do pai. Ele não consegue mais olhar para o pai. Ele vê o sofrimento daquele pai com a morte do irmão, suposta morte do irmão. E ele começa a ficar angustiado com aquilo. E ele se torna escravo do seu próprio erro. Que ironia! Achando que estava vendendo o irmão como escravo, mas ele mesmo começa a ter a experiência de um escravo e ele foge da casa do seu pai. Vai para a terra dos cananeus. Casa com uma cananeia. Os primeiros 2 filhos são tão ruins, tão maus, que eles acabam morrendo, de tão perversos que eles eram. E a culpa faz com que ele não volte atrás. Ele persiste no erro naquela cidade. Ele acaba se envolvendo com uma meretriz. Bom, antes disso, ele rejeita Tamar. Ele deveria, como responsável, como patriarca, ele deveria ter acolhido Tamar depois da morte dos seus filhos, mas ele rejeita ela. Olha só como um erro vai levando a outro, a ponto dele se envolver com uma rameira, com uma prostituta. Mal ele sabia que aquela prostituta era Tamar. Foi a única chance que Tamar viu de fazer com que Judá tomasse ela e protegesse, acolhesse ela e a sua descendência. E vocês sabem que a razão do leão da tribo de Judá, Jesus, ele vem da descendência de Judá. Mas não pela justiça de Judá, mas pela justiça de Tamar, daquela mulher que sofreu durante todos aqueles anos. Deus honrou aquela mulher. E através do fruto, da semente daquela mulher, o Messias, que Eva achava que era Caim, acaba vindo da raiz de Tamar e Judá. Judá aqui representa aquela semente que cai em solo pedregoso, que no começo se regozija, tem alegria de escutar. Judá cresce numa casa estruturada, onde Jacó temia a Deus, mas logo aquela semente encontra obstáculos no solo, pedras, que dificultam com que a raiz encontre profundidade. E é a primeira prova, quando o sol nasce e começa a lançar o calor, na primeira prova, por não ter raiz suficiente, ela seca e morre. Nós sabemos que Judá deu a volta por cima, mas essa experiência ilustra bem esse grupo de pessoas. O próximo tipo de solo. Abram comigo para nós começarmos a encerrar aqui. No capítulo 13. O último tipo de solo ruim. No capítulo 13 se encontra no verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui eu queria lembrar de um homem também do livro de Gênesis, chamado Ló. E você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, Abraão e Ló entram num impasse, porque os rebanhos eram tão grandes que os pastores começam a lutar entre eles. Então é decidido que eles deveriam se separar. E Abraão, como ancião, diz a Ló: ok, você quer se separar? Então escolha onde você quer morar. Ao invés de Ló dizer para o tio: não, você escolhe, você é o ancião, você tem a prioridade. Ele vai e toma a decisão. A Bíblia diz no capítulo 13 que ele olha aquele vale lindo onde ficava Sodoma, Gomorra, que antes da destruição era como, a Bíblia diz, como o vale do Éden, frutífero, rios, próspero, frutas, abundância.
E ele deixa se levar pela concupiscência, pelo desejo dos olhos. Aquilo que era mais fácil, aquilo que produziria mais riqueza, menos trabalho, sem levar em conta o quê? O principal. Que ele estaria do lado de Sodoma, Gomorra e as cidades da planície. A influência daquelas cidades ele não levou em conta. Não há nada errado com ser próspero, querer produzir, plantar e ter prosperidade. Não há nada errado. O problema é quando você se leva ou deixa se levar por isso, não levando em conta outros elementos importantes, como Sodoma e Gomorra estava ali do lado, a influência que aquilo ali exerceria na vida deles, na família, nos filhos. Esse grupo de pessoas que a semente cai e os espinhos, né, as ervas daninhas sufocam a semente, não deixam a semente crescer, não deixam a planta produzir, tapam o sol da justiça que é necessário para que aquela planta cresça com saúde e com vida, os cuidados dessa vida, o amor às riquezas, sufocam a planta. Quantos hoje, dentro da igreja, com suas roupas lindas, suas bíblias embaixo do braço, vão para a igreja, mas são sufocados pelos cuidados da vida, assim como Ló. Não prestam atenção nessas influências externas. E agora, o último solo. Esse é aquele solo bom, aquele solo fértil. Sabe, Jesus, ele falava em parábolas, ele usava a agricultura porque o seu pai era um agricultor. Deus, ele plantou um jardim. Deus fez todas as coisas. E por ser muito familiarizado, Cristo ensinava através da natureza. E muitas vezes nós temos que cooperar com a natureza. A semente cai e nós temos que arrancar os espinhos. Nós temos que preparar o solo. Nós temos que remover as ervas daninhas. Senão, temos que colocar água, senão a planta não cresce. E essa semente cai num solo bom, num solo fértil e produz. A Bíblia diz 100, 60 e 30. E aqui eu quero levar a mente de vocês para um outro personagem do livro de Gênesis, chamado José. José representa esse indivíduo, esse grupo, que recebeu a semente brotou, e brotou num solo bom. Por que a gente pode dizer que brotou num solo bom? Primeiro, ele não deixou que os pássaros comessem. Ele era obediente ao seu pai. Mas como você pode dizer? Bom, você lembra quando Potifar, a mulher de Potifar veio acusar ele, que José tinha se deitado, ou veio tentar ele para se deitar com ela? Disse não. Assim diz o Senhor, não cometerás adultério. Não dirás falso testemunho. Ele era obediente. As pedras que talvez pudessem impedir o crescimento daquela fruta, daquela planta, ele começou a remover. Era um solo bom, um solo fértil. Quando a tentação veio, quando aquele sol abrasador veio, ele tinha raízes. Quando ele foi jogado numa cova, vendido como um escravo, ele perseverou. Depois, lá no Egito, ainda foi acusado injustamente. Outra tentação, outra prova. Ele poderia ter amaldiçoado Deus, poderia ter feito muitas coisas, mas ele não. Permaneceu firme, fiel ao Deus de Abraão. As raízes eram profundas. Quem é a raiz de Jessé, senão Cristo? Ele quer entrar no nosso coração, produzir raízes fundas, para que quando vem a prova, quando vem os vendavais dessa vida, a gente possa permanecer firme.
José é um exemplo perfeito que ilustra. Mesmo que os cardos, os espinhos tentassem sufocar aquela planta, ele arrancava, ele puxava de um lado e arrancava do outro. As riquezas, a bajulação, a posição que ele recebeu como governador do Egito não interferiram a lealdade, a decência e a fidelidade de José. Vendido como escravo, 30 anos no Egito, longe da sua família, permaneceu firme e fiel e produziu frutos, porque se não fosse por ele, o Egito teria perecido de fome. Os cananeus teriam perecido de fome. Toda aquela região, durante aqueles 7 anos de fome, teriam perecido. Produziu frutos, e frutos em abundância. O meu desejo é que todos nós possamos lembrar dessa parábola e entender que nós temos que, assim como quando você vai plantar uma planta, uma árvore, você prepara o solo, há uma obra que nós temos que fazer também. A semente, ela é poderosa, ela contém a vida, contém o material genético para produzir em abundância. Mas o solo, nós temos que ajudar como cultivadores também. Remove as pedras, remove os espinhos, prepara o solo para que possamos produzir em abundância também. Esse é o meu desejo. A gente vai cantar uma música agora com as crianças, quer dizer, com a minha criança. Uma música muito bonita que eu não conhecia há pouco, há algum tempo, e nós preparamos especialmente para cantar aqui para vocês, porque foi através do meu amigo Marcos ali que me fez conhecer essa música. Então eu vou convidar a Naomi para vir aqui comigo e a gente vai cantar essa música que fala uma letra muito profunda em conexão com essa mensagem, tá bom? Não preciso de microfone, só ela, tá bom. Não precisa. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase todo mundo no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, definir minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Não quero
da minha estrada, a doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo as minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança e cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que a minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que a minha vida só aponte um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Obrigado. Estava lindo. Vamos orar então. Senhor, Tu és o nosso Criador, o nosso Redentor. Em Ti há vida e vida em abundância. Na Tua palavra há poder, assim como há poder na semente que é semeada, que faz brotar primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Ajuda-nos a entender como cultivar o solo do nosso coração, removendo os cardos, os espinhos, as pedras, para que seja um solo fértil, para que seja um coração obediente, um coração cheio de amor e gratidão a Ti. E assim possamos, assim como José, produzir em abundância. Que a bondade, a longanimidade, o amor, temperança possam ser os frutos da nossa vida aqui na terra. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.